Olá, se você chegou até aqui é porque sente dificuldades ou pretende se aprimorar nos processos que envolvam acidente de trabalho e doenças profissionais. Eu sou o professor Fabrício Lima, eu sou juiz do trabalho aqui em Minas Gerais há mais de 12 anos e também já fui advogado e tive essa mesma dificuldade. Nós sabemos que os processos que envolvem essas matérias dependem muito da perícia. E o advogado, ele tem um papel muito importante no direcionamento que vai ser dado ao trabalho do perito, seja na petição inicial, seja na formulação da defesa, seja na apresentação de quesitos e impugnações. E é justamente por isso que eu montei essa aula com 7 dicas que irão auxiliá-los na condução processual. Não sei se vocês sabem, o nosso país, infelizmente, ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho. A cada 48 segundos acontece um acidente de trabalho. E, lamentavelmente, a cada 3 horas e 38 minutos, um trabalhador perde a sua vida. E é justamente por isso que nós precisamos nos preocupar, que nós precisamos nos aprimorar para que eventuais lesões sejam sanadas e para que os empregadores, para que as empresas tomem uma maior cautela, que tomem maior cuidado aí com a vida e com a saúde dos seus trabalhadores. Além disso, a reforma trabalhista pode ter contribuído para a majoração dos riscos de adoecimento e de ocorrência de acidentes. A adoção da terceirização irrestrita dificulta a fiscalização e pode submeter, em alguns casos, os trabalhadores a condições degradantes e inseguras de trabalho. A possibilidade de adoção de jornadas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, inclusive com a possibilidade de indenização dos intervalos. Isso pode provocar o adoecimento, isso pode provocar fadiga, isso pode provocar acidentes. Nós temos a previsão da adoção, mediante negociação coletiva, da redução dos intervalos para 30 minutos, que igualmente pode colaborar aí para adoecimentos ou para acidentes. E é justamente por isso que você precisa se aprimorar. E é justamente por isso que eu preparei essa aula. Eu vou compartilhar com vocês a nossa primeira dica. Nós sabemos que o advogado, ao elaborar a sua petição inicial, ele recebe o seu cliente e vai contar ali, dentro da sua argumentação, a versão que lhe foi apresentada. É extremamente importante que o advogado saiba ouvir e que ele receba ali uma documentação mais completa possível. A depender do contexto, ele vai necessitar da solicitação dos prontuários médicos, dos atendimentos hospitalares, para que ele não restrinja a sua argumentação a questões jurídicas. É importante que o direcionamento seja dado desde a petição inicial, para que a perícia, para que o perito, para que a perita, ela tenha atenção e para que ela saiba investigar de forma completa qual foi a origem do acidente, qual foi a origem ali do adoecimento. Porque se o advogado não faz isso, o perito passa a ter uma plena liberdade de atuação e algumas questões importantes podem deixar de ser abordadas. Nós sabemos que os requisitos da responsabilidade civil são fundamentados em 3 questões. Primeiro, a ocorrência do dano. Segundo, a ocorrência de um nexo causal entre o dano e um ato ilícito ou nas hipóteses de responsabilidade objetiva. Ao elaborar uma petição inicial, mesmo naqueles casos em que o advogado ele entenda que é hipótese de responsabilidade objetiva, ele não deve restringir a sua argumentação, ele não deve restringir o seu pedido na hipótese de responsabilidade objetiva, que pode ocorrer de um magistrado, de a magistrada entender de forma distinta, pode ocorrer da nossa jurisprudência ser alterada. E aí é importante que seja construída uma tese de responsabilidade objetiva, sim, mas também uma tese subsidiária de responsabilidade fundada na culpa. Nos casos de responsabilidade objetiva, é importante que o profissional ele estude a jurisprudência e saiba indicar na sua petição inicial que aquela hipótese dos autos é acompanhada pela nossa jurisprudência. E se não existir jurisprudência, o profissional pode sim tentar construir uma tese no sentido de que a atividade do trabalhador ou da trabalhadora era uma atividade que lhe submetia a um risco especial. Além disso, na petição inicial, nos casos de defesa da existência de culpa,
é muito importante, e aqui é a principal falha que os profissionais cometem, que seja indicado qual foi o ato ilícito praticado pelo contratante, pelo reclamado. Nesses casos, nós sabemos que existem diversas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e essas NRs estabelecem questões relacionadas a cuidados com ergonomia, dispositivos de segurança, utilização de equipamentos de proteção individual, e se tais obrigações não foram cumpridas, a empregadora, o contratante, praticou um ato ilícito, e aí vai estar sendo reconhecida a culpa. Além disso, nós precisamos, e também é algo que as petições iniciais talvez deixam a desejar, indicar qual foi a extensão do dano, demonstrando, a depender do contexto, com base no nexo epidemiológico, a existência de um nexo causal entre a doença e as condições de trabalho. É necessário que o profissional saiba analisar, que estude quais são os sintomas apresentados pelo aquele trabalhador, pela aquela trabalhadora, no caso de doenças, e que saiba relacionar esses sintomas às condições especiais de trabalho. Além disso, dependendo da situação, é importante que vocês conheçam a classificação de Schilling e traga isso para a sua petição inicial, se isso for favorável para o seu cliente, porque pode acontecer de só lá na perícia você se deparar com essa situação. Então, nesse contexto, nós precisamos ter um cuidado especial com a nossa petição inicial. Lembrando, apresentando a hipótese de responsabilidade objetiva, se for o caso, apresentando também a ocorrência de culpa, se for o caso, se existirem elementos, indicando descumprimento normativo por parte da contratante, demonstrando a extensão do dano, investigando os sintomas que aquele trabalhador, que aquela trabalhadora tem e demonstrando que aqueles sintomas, que aquela doença, ela guarda nexo causal com as condições de trabalho ou com o acidente que o trabalhador sofreu. Para isso, é importante que a gente saiba estudar o nexo técnico epidemiológico, também que a gente saiba estudar a classificação de Schilling. Bom, pessoal, essa era a nossa primeira dica. Passo agora para a nossa segunda dica. Produção antecipada de provas ou pedidos genéricos. Nós sabemos que a reforma trabalhista criou um novo requisito para a petição inicial, que é a obrigatoriedade de indicação do valor dos pedidos. O TST, por meio da sua instrução normativa 41, estabeleceu que não existe a necessidade de liquidação dos pedidos, mas sim uma apresentação por estimativa. Mas aí surge uma grande questão. E uma ação em que o advogado ele vai postular ali uma indenização por danos materiais, lucros cessantes, pensionamento, na maior parte dos casos ele não sabe qual é a extensão do dano. E é justamente por isso que existe a necessidade de indicação de uma perícia. Além disso, em alguns casos, o advogado também não sabe se existe ou se não existe nexo de causalidade entre a doença que o seu cliente enfrenta e as condições de trabalho. E é justamente nessas hipóteses que pode ser possível, e a nossa jurisprudência tem se encaminhado nesse sentido, que seja apresentada uma ação de produção antecipada de provas. Nessa ação é possível, sim, verificar-se qual é a extensão do dano, verificando se houve perda da capacidade laborativa, e também é possível verificar-se se existiu nexo de causalidade entre o dano e as condições de trabalho. Compete aí ao profissional saber fundamentar o seu pedido e aí, a depender do contexto, ele pode ter maiores chances de êxito no seu processo. Não é, em todos os casos, que o trabalhador ele vai obter a justiça gratuita. E dependendo do contexto, a depender do valor da indenização que for postulada, se os pedidos forem rejeitados e o trabalhador não obteve a justiça gratuita, pode existir aí uma condenação em um valor extremamente elevado. Por isso, indico a vocês, avaliem a possibilidade, avaliem a necessidade de apresentação aí da produção antecipada de provas. Por outro lado, se você não optou pela adoção da produção antecipada de provas, pode acontecer de você indicar um valor X lá para o seu pedido. E lá na liquidação ou depois da perícia, restar apurado que o prejuízo foi maior. Nós temos uma grande celeuma, que até a data que eu gravei essa aula, nós não temos uma jurisprudência pacífica de que
se o valor indicado na petição inicial limita ou não limita a condenação. Eu defendo que não limita, que o valor é por estimativa. Mas e se a nossa jurisprudência se direcionar em sentido oposto? Precisamos ter a máxima cautela. Passo agora para a nossa terceira dica. Cuidados com a defesa. Não é só o advogado de reclamantes que tem problemas aí, ou que podem ter problemas com processo envolvendo doenças e acidentes de trabalho. Advogados de empresas, advogados de contratante também precisam ter especial atenção lá na elaboração da sua defesa. Da mesma forma que eu disse que existe a necessidade de que o advogado, que a advogada tenha conhecimentos ou tenha uma certa assessoria técnica, ao elaborar uma defesa, o advogado da reclamada também vai precisar se atentar a esses quesitos. Analisando lá, qual é a doença que o trabalhador tem? Essa doença está incluída no Nextec epidemiológico ou não? Essa doença guarda relação com o trabalho ou não? O trabalhador, ele teve outros afastamentos? O trabalhador, ele já vinha apresentando atestados por outros motivos? Analisando, essa doença é uma doença que poderia ser enquadrada como uma doença inerente ao grupo etário, né? Uma doença aí que seja não relacionada ao trabalho, tudo isso precisa ser analisado. O principal problema que eu vejo nas defesas, e aqui eu destaco para vocês, nas ações envolvendo acidente de trabalho, é a arguição da culpa exclusiva da vítima. Gente, por favor, quem é advogado de reclamada, você só vai arguir culpa exclusiva da vítima se efetivamente existirem elementos que possam configurar a culpa exclusiva da vítima no acidente. E segundo, não basta, você tem que ter condições de comprovar a ocorrência da culpa exclusiva da vítima. Porque se você não fizer, você vai estar atraindo para si um ônus probatório. E aqui fica a dica para quem advoga para reclamante. Olhem a defesa. Se na defesa a reclamada arguiu culpa exclusiva da vítima, na sua impugnação, deixe claro isso. O ônus da prova agora passou a ser da empresa, porque ela alegou um fato impeditivo e ela que vai ter que comprovar. Pensem nisso. Isso acontece, gente, em grande parte dos processos que envolvem acidente de trabalho. E aí você vai atuar tecnicamente. Além disso, você faz isso na impugnação. Na abertura da audiência, você relembra o magistrado, né? Se forem produzidas provas orais. Excelência, pela ordem, a reclamada arguiu um fato impeditivo, culpa exclusiva da vítima, então o ônus da prova passa a ser dela. Não foi possível nesse momento? Razões finais. Nas razões finais, deixe isso bem claro. Se a sentença for omissa com relação a isso, embargo de declaração, a depender do contexto, recurso ordinário. Mas percebam, a reclamada só deve arguir culpa exclusiva da vítima se houver elementos para tanto e segundo, ela tiver provas para comprovar isso. Porque caso contrário, ela vai atrair para si um ônus que não é seu. Tranquilo? Vamos lá então agora para a nossa quarta dica. Cuidados com as perícias, quesitos e impugnações. Gente, o trabalho pericial, ele é feito com base na análise das condições de trabalho, análise das condições de acidente e a perícia médica com base nas condições físicas do trabalhador. Mas o direcionamento desse trabalho tem que ter sido feito pelo profissional, pelo advogado ou com a assistência aí, dos profissionais técnicos contratados. Se isso não for feito, a perícia vai encaminhar, pode chegar a um resultado que não é esperado. Estudem, procurem fundamentação técnica para que saibam formular quesitos que sejam efetivos. Estudem a doença, estudem o nexo de causalidade, saibam quais eram as condições de trabalho, construam quesitos nesse sentido. Querem investigar a culpa? Analisem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Apresentem quesitos se
tal NR era cumprida. Apresente quesitos se as condições ergonômicas eram observadas. Nesse contexto, você acaba fazendo com que o perito ele saiba que você sabe o que está fazendo. E o perito, quando ele estiver fazendo a visita, ou quando ele estiver ali submetendo o reclamante aos exames clínicos, ele vai saber o que fazer e ele já sabe o que você perguntou. Ele não vai só colocar no laudo aquilo que ele quer. Ele vai ser obrigado, sim, a colocar no laudo o que você também apresentou ali a título de indagações. Então, os quesitos precisam ser muito bem planejados, os quesitos precisam ser estruturados e apresentarem fundamentações técnicas. Cuidado! Certa vez eu vi, um advogado, um profissional, que ele perguntou lá para o perito se o perito entendia que existia culpa exclusiva da vítima. E o perito veio e fundamentou, sim, existe culpa exclusiva da vítima. Gente, isso é uma análise que deve ser feita pelo magistrado. O perito, ele deve analisar ali as condições de ocorrência do acidente e indicar ali, a forma que ele aconteceu. Mas ele não deve fazer juízo de valor a respeito disso. E depois, lá na impugnação, veio, o advogado falou, o perito não deveria ter falado isso, o perito não deveria ter entrado nessa seara. Mas espera aí, quem fez essa pergunta foi o próprio advogado, Foi um tiro que saiu pela culatra. Então, cuidado na formulação dos quesitos. Por quê? Pode ser que os quesitos, essa análise subjetiva que foi feita pelo perito, lhe seja favorável, mas pode ser que não. E aí, o que você vai fazer? Então, muito cuidado aí na elaboração dos quesitos. Não vai buscar quesitos aí na internet sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma relação com o caso. Por óbvio, é possível sim que você se inspire, que você procure aí alguma fundamentação, mas sempre procure adequar os quesitos ao seu caso concreto. Além disso, também é uma questão muito importante, impugnação aos quesitos. Relembre-se, quando você recebe o laudo pericial, você não vai ali só e tão somente apresentar sua resignação em relação ao laudo pericial. É muito importante que você transforme essa irresignação em quesitos complementares. E muito cuidado, não adianta de nada brigar com o perito, xingar o perito. Você tem que fazer com que o próprio perito demonstre a incongruência, ele mesmo apresente elementos ali que afastem a credibilidade do seu laudo. E isso é feito com base em quesitos complementares bem feitos. Dificilmente um perito ele volta atrás do que decidiu, Ele reconsidera a sua decisão, reconsidera o seu laudo. Mas se você fizer o trabalho bem feito, muito provavelmente o juiz ou ele vai designar uma nova perícia ou o juiz vai afastar o laudo pericial. Principalmente nos casos em que o laudo não represente a realidade do que efetivamente aconteceu. Passo agora para o nosso quesito, nossa dica número 5. Importância dos assistentes técnicos. Eu sei, não é fácil para que um trabalhador ou para que algumas empresas, a depender do seu porte, consigam contratar assistentes técnicos. E aqui vai uma dica. Mesmo nos casos em que a empresa, que o trabalhador, que eles contratem assistentes técnicos, é relevante, e aqui eu acho que é isso que falta muito aos profissionais saberem, não é tão importante, ou não tem uma importância tão grande, o laudo apresentado pelo assistente técnico. A importância do assistente técnico é justamente quando ele vai lá acompanhar a perícia, que ele vai assegurar que a perícia está sendo realizada com base na técnica existente, que ele vai assegurar que o que estava acontecendo efetivamente foi representado no laudo. E além disso, o assistente técnico é que vai lhe dar subsídios para você ou elaborar a petição inicial, para que você elabore os quesitos, para que você elabore a sua defesa, para que você apresente as impugnações. Então, essa é a importância do assistente técnico.
o laudo que ele vai apresentar é algo subsidiário. A importância é ele dar substrato, então, para que a sua atuação seja a mais direcionada possível. E nos casos em que não é possível a contratação de um assistente técnico, é importante que o advogado procure estudar, procure ter elementos, procure ter auxílio a respeito da doença, a respeito das condições de trabalho, e ali ele consiga apresentar impugnações, consiga apresentar quesitos e, sempre que possível, acompanhem as perícias. Mesmo que você não saiba, que você não tenha conhecimento técnico, você vai garantir que o seu cliente não diga nada além do que lhe foi perguntado, que o seu cliente não se comprometa. Por isso, a sua participação no ato pericial pode ser muito importante. E agora, vou trazer para vocês aqui a nossa sexta dica. Instrução antes ou depois da perícia. Em algumas varas, isso acontece, não tem muito o que fazer, nosso país é um país gigantesco, cada juiz tem liberdade na instrução do seu processo. Em algumas varas, antes de designar a perícia, a juíza instrui o processo, ouve as testemunhas. Em outras varas, primeiro é feita a perícia ou as perícias e depois existe a instrução do processo. A minha dica aqui vai para aqueles casos em que o juiz instrui o processo antes da perícia. Você, como advogado, como advogada, nunca, eu disse nunca, deve concordar com o encerramento da instrução processual logo após a perícia. Por quê? Porque você não sabe o que a perícia vai constatar. Você não sabe se a perícia vai entrar em alguma questão fática que dependa de contraprova oral. Então, nos casos em que a juíza estabelecer que vai ser feita a instrução, posteriormente vai ser realizada a perícia, não concorde com a inclusão do processo tão somente no encerramento da instrução. Peça a palavra e diga: excelência, pela ordem, eu gostaria de registrar meus protestos com relação à inclusão do feito em pauta de encerramento da instrução, porque eu quero resguardar o direito do meu cliente em produzir contraprova oral. Isso é muito importante, essa dica é muito válida, porque caso contrário, você não vai ter mais o que fazer se o laudo lhe for desfavorável e se o laudo trazer alguma questão fática que não corresponda à realidade. Então essa aí é a nossa sexta dica. E para finalizar, a nossa última dica. Eu estruturei um curso, Doenças Profissionais e Acidentes de Trabalho em Juízo, com 10 aulas, serão 10 aulas ao vivo, com duração de 2 horas cada. É o curso mais completo do mercado, em que eu tratarei das questões relacionadas à caracterização dos acidentes de trabalho, os acidentes de trajeto, iremos analisar as questões relacionadas ao nexo técnico-epidemiológico, as obrigações legais que o empregador deve cumprir com relação ao ambiente de trabalho, justamente para análise a respeito da culpa, para investigação da culpa. Irei analisar os requisitos da responsabilidade civil objetiva, iremos analisar a teoria do risco integral, a análise da culpa concorrente, culpa presumida, ônus da prova, inversão do ônus da prova, encargo probatório dinâmico. Analisaremos o nexo causal, o nexo concausal, as indenizações decorrentes de óbito, dano em ricochete, prejuízo de afeição, prescrição, pensionamento, formas de pensionamento. Iremos analisar lá o critério a respeito aí do valor da indenização, o pagamento da indenização em parcela única, né? Teremos a análise a respeito da responsabilidade do tomador de serviços, do dono da obra, da prestação de serviços autônomos, o critério da prescrição, da actionata, o limbo jurídico previdenciário e todas as questões processuais. Iremos analisar os requisitos da petição inicial, como a petição inicial deve ser elaborada, como a defesa deve ser elaborada, como os quesitos devem ser apresentados em juízo, as impugnações ao laudo pericial, o requerimento de nova perícia, a produção da prova oral e as questões relacionadas aos recursos, né? Recurso ordinário, recurso de revista,
a questão relacionada ao arbitramento do valor da indenização e, para finalizar, iremos analisar as principais normas regulamentadoras, a questão relacionada à emissão da comunicação de acidente de trabalho e teremos oficinas de análise jurisprudencial que podem ser aí extremamente importantes para vocês. Para que vocês tenham acesso às informações sobre o curso, basta clicar aqui no botão que está logo abaixo. Lá vocês terão todas as informações. As aulas serão ao vivo para aqueles que adquirirem o curso no seu lançamento ou serão gravadas com a possibilidade de serem assistidas por 12 meses durante todo o prazo de validade do curso. Espero todos vocês, um forte abraço, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus.